Fala, Fogão! Paulo Autuori tem se mostrado muito consciente daquilo que precisa melhorar e evoluir nesse time do Botafogo. E eu destaco aqui essa questão pelo seguinte: no futebol brasileiro e no próprio Botafogo, é muito comum, depois de uma partida que terminou empatado ou o time perdeu, o técnico, na entrevista pós-jogo, falar que o time jogou bem, que teve uma boa performance, desempenhou um bom papel, só que empatou ou perdeu por circunstâncias do jogo, por detalhes do futebol. Isso deixa qualquer torcedor irritadíssimo. E eu, por exemplo, já perdi as contas de quantas vezes passei raiva escutando entrevista pós-jogo de técnico do Botafogo. Pô, o time não joga nada durante 90 minutos e o técnico vem falar que jogou bem, que o time teve uma boa performance. Parece que viu outra partida. Só que isso não parece ser o caso do Paulo Autuori, porque na entrevista pós-jogo contra o Fluminense, claro, o técnico elogiou seus comandados, dizendo que ele vê no jogo, no campo de jogo, coisas, elementos que são treinados durante a semana. Isso pode parecer óbvio, tá? Mas é muito importante a gente escutar isso do treinador, porque a gente sabe bem que no futebol, resultados só acontecem quando o grupo de jogadores, que é quem executa no campo de jogo as ideias do técnico, que são treinadas, compram a ideia desse técnico. Se o grupo de jogadores não compra a ideia do técnico, via de regra, os resultados são horrorosos. Então, o Paulo Autuori destacar que ele vê os elementos que são treinados sendo aplicados é sim muito importante. Só que também tem outro lado da entrevista. O Paulo Autuori não só elogiou seus jogadores, ele falou destacando os pontos que devem ser trabalhados para melhorar e evoluir no time do Botafogo. E um dos pontos que ele destacou foi a tomada de decisão, que é algo que todo torcedor botafoguense consegue perceber. Quantas e quantas vezes a gente vê um jogador do Botafogo errar na tomada de decisão de uma jogada que poderia resultar em gol? No jogo, por exemplo, desse contra o Fluminense, o Luiz Henrique, logo no começo da partida, num contra-ataque do Botafogo, ele errou a tomada de decisão. Ele podia ter dado a bola rápida do outro lado, ele travou, o Vitor Luiz passou por trás dele, ele não deu a bola, ele voltou, girou o corpo, a defesa do Fluminense estava toda desmontada, se arrumou. E aí um passe que poderia ter deixado um companheiro na cara do goleiro, virou uma bola alçada na área, que acabou não dando em nada. Tomada de decisão é treinável, e o próprio Paulo Autuori destacou isso na entrevista. Se você reproduz no treino questões, situações que acontecem lá durante os 90 minutos, pegando, por exemplo, as próprias jogadas que o Botafogo errou a tomada de decisão contra o Fluminense, numa próxima situação que aquele tipo de jogada acontecer, o jogador que acertou no treino vai lembrar daquilo, porque a gente gera uma memória muscular até. A gente consegue fazer o jogador lembrar daquela situação do treino para poder executar da melhor forma possível no jogo. Então essas situações de tomada de decisão, movimentação, triangulação, se vai ou não dar um passe longo, se vai dar um passe curto, se vai fazer ultrapassagem por dentro, por fora, tudo isso é treinável. E saber que o Paulo Autuori reconhece esses pontos é fundamental para o torcedor botafoguense. Porque você pode esperar, você pode ter a esperança de ver melhoria, de ver evolução. Aquela evolução que a gente de fato quer. Não uma evolução comparando, tendo como parâmetro, por exemplo, o time do Valentim, que foi o trabalho anterior ao do Autuori, O time do Valentim era horroroso, não tinha trabalho nenhum ali. A gente via um time todo bagunçado, não tinha um plano de jogo bem definido, não tinha uma pressão alta bem feita, era metade do time vai, metade do time fica. Então, quando você compara o trabalho do Autuori com o trabalho do Valentim, naturalmente tem uma clara evolução. Só que a gente está comparando com um trabalho que foi muito ruim. Então, qualquer evolução a partir disso vai estar bom. Só que a gente precisa evoluir muito mais. E por que eu falo isso? Durante 90 minutos, não tem a menor condição do Botafogo ficar 10, 12 minutos, que foi o começo do jogo contra o Fluminense, fazendo um ótimo jogo. Aquilo que a gente viu nos primeiros 10, 12 minutos é o que a gente quer ver durante toda a partida. A gente viu triangulação, movimentação, transição rápida da defesa para o ataque, pressão com roubada de bola na zona ali, já do campo do Fluminense. A gente viu vários elementos que, de fato, dão esperança. Só que passados os primeiros 10, 12 minutos, o que aconteceu? O Fluminense tomou conta do jogo e criou as melhores chances. O Botafogo só voltou a incomodar o Fluminense após os 40 minutos do primeiro tempo. E no segundo tempo foi mais ou menos a mesma coisa. A gente teve ali um ou outro momento bacana do Botafogo e de resto nada acontecia. Então a gente precisa que no treino os jogadores consigam reproduzir situações que na hora da partida oficial façam o time do Botafogo colocar o adversário em dificuldade
10, 12, 15 vezes ao longo da partida. É óbvio que se eu crio 3, 4 chances de gol em 90 minutos, eu tenho uma chance de vitória um pouco mais limitada. Se eu crio 10, 12, 15 chances ao longo de 90 minutos, minhas chances de vitória são maiores. E esse é o futebol que a gente espera do Botafogo. Um futebol com triangulação, movimentação, invertida de posições, enfim, um futebol que seja mais envolvente para que a gente consiga pisar na área do adversário e chegar na cara do goleiro para fazer o gol. O Paulo Autuori, estando consciente desses elementos que precisam melhorar, traz esperança. E eu espero ver, obviamente, partida após partida, o time ir melhorando essa questão técnica, a questão da tomada de decisão, a questão da parte física, para que a gente possa ter 90 minutos de um futebol que leve o Botafogo para a vitória. E você, Fogão, o que você pensa sobre esse tema? Você acha que o time com o Paulo Autuori está evoluindo? Tem chances de evoluir para a gente ver um time do Botafogo jogando um futebol bacana, que busca a vitória ao longo de 90 minutos, e não apenas com esses minutos assim, muito bom futebol, nada de futebol, muito bom futebol, nada de futebol, pra gente ter mais regularidade. O que você pensa sobre o assunto? Deixe seu comentário, porque aqui o debate é sempre bem-vindo. Concorde você com a minha opinião ou não. Gostou desse vídeo? Então dá o seu like e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. É sempre muito importante, ajuda o canal a crescer e enriquece cada vez mais o debate por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, porque sempre tem vídeo aqui sobre o Botafogo para poder a gente debater a nossa paixão. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.